E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou estar mostrando aqui qual o site que eu utilizo para estar analisando algumas ações que eu invisto, né? O site é esse aqui, Fundamentos, eu já tenho salvo aqui, mas você pode estar digitando aqui. Vou estar colocando aqui aleatoriamente uma empresa para a gente estar analisando. Em primeiro lugar, eu olho aqui o código da empresa, o tipo, se é preferencial ou ordinária, o nome da empresa, o setor financeiro, banco, nesse caso Itaúsa, mais de 90%, ela é uma hold do Itaú, né? Mais de 90% dela está está composta no banco Itaú. A data da última cotação, a cotação 9,23, R$ 9,23. O número total de ações, né? Ela tem 8.410.810.000 número de ações, tá? Primeiro lugar, pessoal, eu venho cá para baixo. A primeira coisa que eu olho é dados demonstrativos de resultados. Nos últimos 12 meses, ela teve um lucro líquido de 7 bilhões, tá? E nos últimos 3 meses, ela teve um lucro líquido de 598 milhões. Já o seu patrimônio líquido é 52 bilhões. Tá? Beleza. Olhei o patrimônio líquido, olhei o lucro líquido. O que eu faço? Agora eu venho para a dívida bruta. A dívida bruta dela é 4,9 bilhões e a dívida líquida é 1,1. Ou seja, se eu pegar aqui a disponibilidade, que é o caixa dessa empresa, e subtrair, na verdade, se eu subtrair a dívida bruta pelo caixa da empresa, eu tenho a dívida líquida, entendeu? Então ela ainda tem de dívida líquida 1,1 bilhão, tá? Beleza. Dívida baixa em relação ao patrimônio, excelente, bacana, o que a gente quer. Ativo, pessoal. O ativo é todos os bens e direitos e valores a receber de uma entidade, ou seja, o ativo não quer dizer ela tem mais ativos do que o patrimônio líquido. Não, pessoal. Aqui o patrimônio líquido está contido dentro de ativos, entendeu? O patrimônio líquido da empresa está contido dentro de ativos, mais alguns outros ativos que ela tem, entendeu? Beleza. Outra coisa que eu analiso é o PL. PL é o que? É o preço da ação dividido pelo lucro da ação. Esse aqui, o LPA, é o lucro por ação. Então ela está dando aí 83 centavos por ano por cada ação comprada, entendeu? Por 9,23. Então o PL seria, eu demoraria 11 anos para reaver o capital investido a esse preço. Então demoraria a esse preço. Então se mudar a cotação dela aqui, o PL dela muda, entendeu? E se mudar o lucro dessa empresa, também o PL muda. Então está tudo em conjunto aqui, entendeu? Se eu multiplicar, olha, vou fazer o cálculo aqui. Se eu multiplicar 0,83 vezes os 11 anos, eu chego próximo ao valor de cotação, tá vendo? Cheguei próximo ao valor de cotação. Então demoraria 11 anos para reaver o capital. Beleza. Dividend yield dela, nos últimos 12 meses ela pagou aí 6% de dividend yield. Isso já foi maior, eu lembro de época que foi 8%, entendeu? Agora os bancos foram afetados, né, com o coronavírus e tal, inadimplência, enfim. Mas ainda está um dividendo excelente, pessoal, ainda é um dividendo excelente. O VPA, o que é o VPA? É o valor patrimonial por ação, é o valor do patrimônio líquido. É o valor do patrimônio líquido dividido pelo número total de ações. Então o que eu faço? Eu pego o patrimônio líquido dela aqui e divido pelo número total de ações. Ou seja, o valor que ela deveria estar custando, o preço ideal dela, justo e certo, é R$ 6,29. Só que o mercado está pagando 9,23. Então o mercado está pagando um PVP de 1,47 a mais do que o valor que ela vale. Se eu multiplicar esse valor que ela vale, R$ 6,29 por ação, vezes o valor que o PVP, né, o valor que o mercado está pagando a mais, que é 1,47,
eu vou chegar próximo ao valor de cotação dela, entendeu? Beleza. A mesma coisa eu tenho aqui. O valor de mercado dela é o seguinte: o patrimônio líquido é 52 bilhões, mas como o mercado está pagando 9,23, se eu multiplicar 9,23 pela quantidade de número de ações, eu chego a esse valor de mercado, 77 bi. Ou seja, ela vale 52 bi, tá? Ela total. Que, ou seja, por ação seria R$ 6,29 por ação, que ela vale. Mas o mercado está pagando 9,23 por ação, que representa, se eu multiplicar por quantidade de ações, representa 77 bi, ou seja, ela vale 52 bi, mas o mercado está pagando 77 bi. E se uma pessoa, alguém chegar e querer fechar o capital dessa empresa, comprar ela totalmente por 77 bilhões, ela vai levar junto a sua dívida líquida, tá? Sua dívida líquida. Se a dívida líquida for negativa, como que tem uma dívida líquida negativa? Se o caixa da empresa for maior do que a dívida bruta, a dívida líquida fica negativa, tá? Mas aqui nesse caso a dívida líquida ainda está em 1,16 bilhão. Então a gente pega aqui, 77,6 mais 1,16 lá. 1,16 é a dívida líquida. Então vou levar essa empresa pelo valor de 78,7, aqui ó, 78,7 bilhões, que é o valor da firma. O valor da firma é calculado somando o valor do mercado da empresa e sua dívida líquida, que é o valor de mercado com sua dívida líquida. Entendeu? O ROI da empresa é muito importante, pessoal. Por quê? Um ROI de 13,2 está até legal, né? Mas você deve ficar atento ao seguinte: se a empresa tiver com um ROI muito alto, 20, 30% de ROI, você deve se ligar ao seguinte: o ROI, o que é o ROI? O ROI é o retorno sobre o patrimônio líquido, tá? É o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Ou seja, o lucro líquido nos últimos 12 meses dessa empresa foi 7 bilhões. Se eu dividir pelo patrimônio líquido dela, eu chego a esse ROI aqui de 13,2. Vamos lá. 7 dividido por 52,8, eu chego a 13,2, tá vendo? Esse é o ROI. Só que tem que tomar cuidado o seguinte: se o ROI estiver muito alto, você tem que analisar se a dívida dela está muito alta, ou seja, se ela está muito alavancada, tá? Porque o ROI ele fica muito alto se o lucro líquido da empresa for muito alto em relação ao patrimônio, tá? Que isso é excelente. Se o lucro líquido for muito alto, excelente em relação ao patrimônio. E, realmente o ROI vai estar alto positivamente. Mas se o lucro líquido não estiver tão alto assim em relação ao patrimônio, mas se a dívida dela estiver muito grande, o patrimônio líquido dela se altera, entendeu? Se a dívida dela estiver muito grande, o patrimônio líquido altera, o patrimônio líquido diminui. O patrimônio líquido diminuindo e o lucro se mantendo, dá a entender que o ROI vai ficar alto. Por quê? Digamos que essa empresa aqui tem uma dívida de 4,9 bilhões, certo? E o patrimônio líquido de 52,8. Se a gente dividir o lucro líquido pelo patrimônio líquido, temos um ROI de 3,2. Mas se a gente aumentar a dívida dela, digamos que a gente aumenta mais 5 bilhões aqui de dívida, tá? Então eu vou pegar os 52,8, vou subtrair aqui por 5, né? Mais 5 bilhões de dívida. O patrimônio vai diminuir, 47,8. O patrimônio dela líquido vai diminuir e o lucro, digamos que se mantém. Então o que a gente tem agora? A gente tem 47,8. A gente pega 7 dividido por 47,8, que é o lucro líquido dividido agora pelo patrimônio líquido dela, que diminuiu porque a dívida aumentou. A gente vai ter um ROI de 14,6, entendeu? Então o ROI aumenta à medida que a dívida também aumenta, porque o patrimônio líquido diminui, entendeu? Agora também eu vou mostrar para vocês como eu analiso também gráfico. Eu também gosto de utilizar o gráfico, tá, pessoal? Bom, você digita aqui no seu navegador o código da empresa e digita TradingView.
TradingView. Você vem cá embaixo, tá aqui, ó. Após feito isso, vai aparecer aqui o gráfico de linha. Você clica em gráfico completo. Eu gosto de utilizar o gráfico semanal para estar analisando. Então você vem aqui e clica, vem para baixo, uma semana. Eu diminuo aqui, amplio a imagem. E aqui eu vejo toda a valorização da empresa. Eu gosto de investir em empresas que estejam com gráfico assim. Não é necessariamente, não olho só o gráfico, só empresas que tenham um gráfico dessa forma, porque tem que olhar também os seus fundamentos. Então, se ela tiver com gráfico assim, uma boa valorização ao longo do tempo e com os fundamentos bom ou excelente, eu invisto sem dúvida. Por hoje é só. Se você gostou, dá um joinha, se inscreva aí no canal que eu vou estar ensinando como investir no ouro, como eu invisto em ouro, como eu invisto em ações americanas, o passo a passo para abrir uma conta na corretora, para você estar investindo em ações americanas, qual a importância de estar investindo no ouro e também lá fora, pois o real foi a moeda que mais se desvalorizou em 2020. E para você não perder, se inscreva aí que você vai ficar por dentro dos próximos vídeos, beleza? Até mais!